Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mosaicismo gonadal, então assistam o meu vídeo sobre mosaicismo, se vocês não viram ainda, para que vocês possam acompanhar esse vídeo. Mas basicamente o mosaicismo gonadal ou mosaicismo germinativo é quando a gente tem essa situação de mosaicismo nas gônadas, então nos testículos ou nos ovários. Então, o mosaicismo seria, no caso, um grupo de células geralmente normal e um grupo de células com uma pequena mutação, localizado especificamente no ovário ou no testículo. Quando a pessoa tem mosaico em qualquer outro tecido, isso vai afetar só ela. Então, ela pode ter, por exemplo, rins que não funcionam muito bem, ou alguns problemas ósseos, ou algumas regiões na pele que são hiperpigmentadas, então elas são mais escuras ou são mais claras, mas isso vai afetar basicamente ela. E aí é como se ela tivesse um quadro mais leve da doença, porque não são todas as células dela que são afetadas. Então ela tem um quadro mais leve do que se ela teria se tivesse todas as células afetadas e se tivesse aquela doença por inteiro, por assim dizer. Mas quando a pessoa tem mosaico nos ovários ou nos testículos, ela tem o risco de passar essa doença para o filho dela. Só que ela não vai passar essa doença em mosaico também, ela vai passar a doença por inteiro. Então, o quadro da criança, geralmente ele é mais grave do que o do pai ou da mãe, que tem aquele mosaico. E a criança, ela vai ter a doença, por assim dizer, por inteiro, porque justamente todas as células dela vão ser afetadas, em contraste com o pai que tem só algumas células no corpo afetadas. A maior parte das vezes, a gente descobre o mosaicismo gonadal quando uma pessoa normal, ela tem um segundo filho afetado com uma doença genética dominante. Se a doença é dominante, a gente espera dois casos, duas possibilidades diferentes. Então, os exames genéticos, geralmente a gente faz a partir de linfócitos, que são células no sangue. Então, no primeiro caso, o pai vem se consultar com a gente faz um exame de sangue nele e a gente encontra a mutação no sangue do pai. Então, a gente pode diagnosticar ele com aquela doença, dizer que ele tem aquela mutação e que ele pode passar para os filhos dele no futuro. E a gente sabe que para doenças dominantes, em geral, o risco de passar para o filho é de 1 em 2, ou 50%. A segunda possibilidade é basicamente quando a gente faz o exame genético no pai, no sangue, e a gente não encontra a mutação. Então, a gente diz para o pai que ele não tem aquela mutação, que ele não tem a doença e que, por isso, o risco de ele ter uma segunda criança afetada com aquela mesma doença é muito baixo, porque ele não tem aquela mutação, a mãe também não tem a mutação. Então, foi um erro que aconteceu ali aleatoriamente. Sempre é possível acontecer um erro na hora de formar um espermatozoide ou um óvulo. E basicamente foi um erro que aconteceu durante a formação do espermatozoide ou do óvulo e que é específico àquela gravidez. Então, o risco de ter uma segunda criança afetada com aquela mesma doença é muito baixo. Então, só para vocês terem uma ideia, o risco de ter uma criança com acondroplasia é de 1 em 25 mil, e a acondroplasia é uma doença dominante. Então, se a gente não encontra nada no sangue do pai nem no sangue da mãe, a gente diz para eles que eles não têm a mutação e que por isso o risco de ter uma segunda criança afetada com aquela doença é muito baixo. Aí o casal vai embora, eles têm um filho tranquilamente, só que aí esse segundo filho, ele nasce com a mesma doença que a outra criança tinha, que a gente tinha dito que o risco era muito baixo. Então, isso não devia acontecer, a gente não esperava isso, porque o risco era muito baixo. Então, o casal vem e se consulta com a gente de novo e a gente explica para eles que é possível que um dos dois tenha mosaicismo gonadal. Então, a gente explica que no pai ou na mãe, um dos dois pode ter esse mosaicismo gonadal e que existem, então, dois grupos de célula no corpo daquela pessoa. Então, um grupo de células normais e um grupo de células afetadas, como, por exemplo, aquela mutação da acondroplasia. E que a gente não encontrou nada no sangue dessa pessoa quando a gente fez o exame, porque esse grupo de células ele não está distribuído de forma uniforme no corpo da pessoa. Então, é que nem eu expliquei no exemplo do sorvete no meu vídeo de mosaicismo.
Então, pode ser que todas as células do sangue daquela pessoa, elas sejam normais e que as células afetadas com aquela mutação, elas estejam localizadas em tecidos específicos, como, por exemplo, só no ovário ou só no testículo. E é por isso que a gente não conseguiu identificar a mutação no sangue daquele paciente, e a gente achava que ele não tinha aquela mutação, mas que na verdade ele tem, só que aquela mutação está localizada especificamente nos ovários ou no testículo. E é por isso também que a pessoa, ela teve um segundo filho afetado quando a gente esperava que o risco fosse baixo. Então, o risco, na verdade, ele não é tão baixo quanto 1 para 25 mil, no caso da acondroplasia, mas ele também não é tão alto quanto a gente esperaria se a pessoa tivesse a acondroplasia completamente. Então, também não chega a ser 50% de risco de ter uma criança. Então, é um risco mediano ali entre 1 para 25 mil e 1 para 2. E aí você pode me perguntar, tá, mas então qual que é o risco? E isso é algo que a gente não consegue responder, justamente pelo mesmo motivo que eu expliquei quando eu dei aquele exemplo do sorvete no vídeo de mosaicismo. Então, a gente não consegue saber qual que é a proporção de células normais e células afetadas nas gônadas. E eu lembro que eu já perguntei isso para minha professora também. Não dá pra gente fazer uma biópsia de testículo, de ovário, não dá pra gente pegar um pedacinho ali e dar uma olhada para ver qual que é a proporção de células afetadas para células normais? E a resposta é que não seria algo informativo, justamente pelo que eu expliquei no exemplo do sorvete também. Então, a gente poderia até pegar um pedacinho ali do testículo ou do ovário, só que aí eu olho as células, tem um monte de células afetadas, uns 90% de células afetadas, e aí eu digo para o paciente, olha, tem muita célula afetada aqui, então o seu risco de ter uma criança com acondroplasia de novo é alto. Só que isso não é verdade, porque se a gente olhasse o ovário inteiro ou o testículo inteiro, a gente veria que, na verdade, eu só peguei um pedaço que tinha muita célula concentrada, e que se eu olhasse o todo, eu veria que, na verdade, tem muita célula ali que não é afetada, que é normal. Então, o risco daquela pessoa, na verdade, não seria tão alto de ter uma segunda criança afetada. Só que a gente também não pode pegar o ovário inteiro e o testículo inteiro e analisar tudo, né? Então, acaba que fazer uma biópsia de testículo ou de ovário acaba não sendo uma coisa informativa. Então, o que a gente faz em caso de mosaicismo gonadal é não investigar nem o ovário, nem o testículo, nem os espermatozoides, mas a gente vai investigar os embriões formados. Então, se o casal está com muito receio de ter uma segunda ou uma terceira criança afetada com a mesma doença, o recomendado é fazer uma reprodução assistida e avaliar aqueles embriões formados para ver quais que herdaram a mutação e quais que não herdaram. E aí, as pessoas do laboratório elas fazem uma seleção dos embriões que não têm aquela mutação e eles transferem para o útero da mulher para que ela possa começar essa gestação desse embrião que não herdou a mutação do pai nem da mãe. E esse exame chama Diagnóstico Genético Pré-Implantacional ou PGD. E só para vocês terem uma ideia, o mosaicismo gonadal não é uma coisa comum. Então, tem estudos que estimam entre 1 ou 2% dos casos, mas isso vai depender da doença. Então, tem outros estudos que dizem que pode ser uns 5 a 15%. Mas, mesmo sendo 15%, a gente tem ali 85% de probabilidade da pessoa não ter mosaicismo gonadal. Então, é por isso que quando a gente diz para o casal que eles podem ir lá ter um segundo filho tranquilamente, sim, existe a possibilidade deles terem mosaicismo gonadal e por isso o risco não ser tão baixo quanto a gente pensa, né, deles terem um segundo filho afetado, mas que é muito mais provável que eles não tenham mosaicismo gonadal. Então, a probabilidade deles terem mosaicismo gonadal é tão baixa que geralmente não justifica a gente recomendar para um paciente que eles façam uma reprodução assistida por causa disso. Mas é claro que se o casal estiver muito preocupado, com muito medo de ter uma segunda gestação natural, porque eles teriam muito receio de ter uma segunda criança com a mesma doença,
É claro que eles podem ir atrás da reprodução assistida para justamente ter uma garantia um pouco maior, né? Então, eles passariam pela reprodução assistida, fariam esse exame de diagnóstico genético pré-implantacional, para ter uma garantia maior ali de que eles não têm mosaicismo gonadal e que as próximas crianças que nascerem, elas não vão ter aquela mesma doença. Então, é uma possibilidade se o casal tiver muito preocupado, com muito receio de ter uma segunda criança afetada, mesmo que o risco em si, as probabilidades, elas sejam muito baixas. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o que é mosaicismo gonadal e os próximos passos, caso você tenha sido diagnosticado com isso. E lembrando que vocês podem apoiar o meu canal através do link no Apoia-se.